vinha com essa ideia já há um tempinho, e esse semestre começamos a fazer, mesmo na pandemia e tal, né? A gente tinha a ideia de fazer isso ao vivo, né? Um bate-papo lá na FATEC e tal, no auditório, né? Para a gente conversar de maneira bem livre, assim, sobre metodologias ativas com quem está com a mão na massa fazendo, né? Então, 15 dias atrás aí, fizemos com o Ricardo, o primeiro, né? E já agendamos um segundo logo no embalo aí com o Renan. Né? Então, o Renan tem essa experiência bacana aí com a gamificação e vai falar um pouquinho de avaliação também. Então, acho que é um tema aí bastante recente de interesse de nós todos aí, né? Então, vou passando a bola já para o Renan. E o esquema é meio de bate-papo, né, Renan? Quer dizer, que a gente queria fazer um negócio bem informal. Aham. Então, gostaria que todos se sentissem à vontade aí. Vai lá, Renan. Beleza. Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença. E como o Carlos falou aí, a gente vai conversando, vocês podem ficar à vontade, tá? Para me interromper a hora que quiserem. E assim a gente vai conversando, testando aí possibilidades, se vocês também estão fazendo coisa parecida, né? Se puder dar sugestão também, tudo é bem-vindo, né? Eu vou compartilhar só minha tela aqui, que eu preparei aqui uma apresentaçãozinha e deixa eu ver se fica legal. Eu vou fazer como eu faço com os alunos aqui, eu deixo um cantinho da tela para ver o chat também. Então, não sei, talvez não fique a tela inteira o slide, né? Acho que tá todo mundo aí, tá? Estão vendo? Sim, tá ok, Renan. Tá ok? Então, beleza. Então tá. Então, eu vou falar esse tempinho aí sobre gamificação, que é uma experiência aí que eu tô levando com as minhas turmas de estatística, de matemática discreta, também ali na FATEC de Piracicaba com estatística descritiva, Sumaré com a turma de gestão de negócios também com estatística. E eu resolvi aplicar a todas as turmas, né, sem exceção, sem ter um grupo controle ali. Na verdade, o grupo controle é mais as experiências passadas em que eu não fazia, então eu consigo ter aí uma noção do que está sendo agora, né? O que está acontecendo agora. Então, antes, o que é gamificação, né? A pessoa, quando ela lê, geralmente ela gamificação, ela fica imaginando o que será que é a gamificação, né? A gamificação. E é permitir essas experiências, né, de motivação de jogos. E ela afeta o comportamento aí dos alunos, dos usuários, né? Então, eu peguei algumas referências aqui. Esses pesquisadores possuem aí artigos bem recentes, eles são da Finlândia, Grécia, então tem bastante pesquisa naquela região sobre a gamificação, e eles compartilharam aqui algumas experiências bem bacanas também, né? Esse Snyder e Eliasson, em 2013, eles aplicaram a gamificação na estatística também. No caso, esse professor ele queria estudar, queria ensinar, né, a previsão, os modelos de previsão de estatística, e ele começou a jogar com os alunos. E aí os alunos percebendo que o professor ganhava sempre, né, o instrutor ganhava sempre, o aluno fica interessado para saber como o professor ganha esse jogo sempre. E a partir daí o professor começou a ensinar esses modelos de previsão estatística. O aluno fica mais interessado, né? Se ele sabe, aí se ele percebe que ele vai ter uma vantagem no jogo quanto a isso. E o storytelling é o recurso mais popular, segundo alguns artigos, depois é seguido pelos jogos completos e de tabuleiro. E na minha disciplina, então, nas minhas disciplinas, eu estou tentando fazer um mix de tudo, né? Eu faço um mix de aula invertida, eu coloco jogos e faço da matéria um jogo, né? Um grande jogo. E eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar algumas experiências. Infelizmente, não vou poder compartilhar os meus dados e fotos do semestre e ano passado, porque acho que vocês já sabem o que aconteceu com o meu HD, né? E eu não tinha um backup nas nuvens lá e acabei, tô esperando ainda a empresa recuperar todos os dados, fotos e essas coisas, né, que ainda não publiquei. Mas vocês vão ver, vão perceber também que tem bastante coisa já desse semestre, desse ensino remoto que eu consegui é,
fazer, né, e aplicar. Essa gamificação, ela veio, na verdade, assim, a ideia dessa gamificação de aplicar, aí eu falei que eu ia colocar uma foto do Kleber, e dia 1 de agosto de 2019, o Kleber, ele deu uma palestra aqui também, inclusive sobre essa metodologia de pontos, né? E isso, naquele dia, eu lembro também que o Carlos Augusto publicou no Face, eu estava bem interessado nesse tópico. O Carlos falou assim, nossa, olha, um tópico interessante, vamos ver se dá para aplicar isso daí. E a partir de então, eu comecei a pensar e usar um pouco do que ele tinha falado lá. Então, o Kleber foi o cara que deu start ali na FATEC americana e trouxe essa metodologia para a gente, né? Para a gente conhecer. E a partir daí a gente vai pegando e vai fazendo esse mix e mudando algumas coisas, acrescentando outras. E eu acho que tá bem bacana, assim, da forma como tá, né? Então, sempre que eu vou começar uma disciplina de estatística ou uma disciplina de matemática, disciplina de exatas, no caso, eu faço uma brincadeira aí com a turma. Eu até pensava em fazer a brincadeira aqui, mas aqui eu não vou fazer porque eu vou perder, porque tem pouca gente, né? Aqui tem 6, 9, tem 10 pessoas, 11 comigo, então já não é vantajoso para eu fazer. Mas, assim, numa próxima oportunidade, talvez, ou quando você está numa classe ali com 30, 40 alunos, essa é uma brincadeira que dá muito certo. E eu sempre começo apostando ali meio ponto na média com os alunos, de que eu sei que existem 2 alunos ali fazendo aniversário no mesmo dia, naquela classe. E de começo as pessoas elas ficam meio assustadas, falam, não, isso é meio que impossível, né? Ele viu, eu ouço isso muito, né? O professor ele viu no sistema antes de dar aula, por isso que ele está postando esse meio ponto. E não é, né? Eu aposto esse meio ponto com eles na média porque eu conheço modelos de probabilidade e eu jogo a favor da vantagem sempre, né? Então, eu aposto esse meio ponto porque eu sei que quase sempre, em quase 100% das vezes, eu ganho, né? Já aconteceu de uma vez eu perder na FATEC Piracicaba porque não tinha muito aluno. Eu acho que eram 20 alunos na sala, 21, e eu já sabia que eu estava em desvantagem, mas mesmo assim eu resolvi jogar para brincar mesmo e mostrar para eles o modelo, né, de probabilidade. Então eu faço essa brincadeira, aposto meio ponto na média. Quando tem menos aluno, eu peço um desvio de um dia, mas geralmente sempre dá certo, sempre dá certo. Há essa coincidência de aniversários, mais pelo modelo de probabilidade que isso implica, né? Então, eu faço primeiro esse momento interativo, né, para conhecer a turma, e vou perguntando no chat. Aqui agora no ensino remoto, eu pergunto no chat, quem faz aniversário em janeiro? Aí todo mundo coloca o dia e o mês de janeiro que faz aniversário, né? Quem faz em fevereiro? E assim a gente vai vendo, vai varrendo, até encontrar essa coincidência de dia. Probabilisticamente, eu já sei de antemão o modelo para isso, né? E aqui no slide eu coloquei um modelo de probabilidade que permite com que a gente faça essa previsão. Então, esse modelo de probabilidade, que ele é conhecido aí como paradoxo do aniversário, se você tiver 23 alunos na sala, você tem 50% de chance de acertar que existe a possibilidade, existe 2 alunos que fazem aniversário no mesmo dia. Conforme esse número ele vai crescendo, a probabilidade aumenta. Então, geralmente, né, quando eu entro da aula aí para a turma de segundo semestre, a turma de gestão, de logística, eles têm aproximadamente 40 alunos na sala, né? Então, eu faço assim, né, uma previsão que quando eu tenho 40 alunos, eu tenho 90% de chance de acertar que tem aí 2 que fazem aniversário no mesmo dia. E quando eu acerto, eles ainda ficam meio duvidando, né? Acha que eu vi no sistema, mas depois eu mostro esse modelo e explico esse modelo para eles, né? De probabilidade. Então é bem interessante, e aí eu apresento a estatística, né? Eu falo, olha, a disciplina estatística é importante exatamente por isso. Ela nos permite fazer previsões, né? Quando a gente tem incertezas, e o acaso joga a nosso favor, uma vez que a gente consegue ali saber em porcentagem o quão à frente a gente está, né?
Ah lá, a Doralice. Legal, temos colegas professores que fazem aniversário no mesmo dia. Quanto maior ficou o corpo docente, já temos vários casos. É legal. Então, e dá para saber, né? Conforme essa numeração de pessoas aqui no eixo X a gente está vendo, né? E eu faço várias perguntas. E depois vocês vão ver que quando os alunos respondem, eu faço uma certa premiação sempre. Uma das perguntas que eu sempre faço aqui, olha lá, o Kleber Zé Renato, 29/5. E uma das perguntas que eu sempre faço depois para eles de mostrar esse modelo, eu pergunto assim: quantos alunos deveria haver aí numa sala de maneira a você apostar o que você quiser que você não perde, né? Então isso gera uma certa discussão e todo mundo começa a responder. Só aqui a gente vê que tem bastante, né? Se todos estivessem presentes, com certeza. Eu até assim pensei em fazer isso, né? Mas eu ia contar com certeza o número de pessoas antes. Contando aqui, eu já vou falar, não vou fazer para não ficar chato, né? Eu vou perder, porque a probabilidade de eu ganhar eu já sei que é baixa nesse caso, né? Eu tenho que ter ali mais do que 23 pessoas para estar em vantagem. Então, essa é uma das perguntas que eu faço depois. Quantos alunos deve haver na sala, de forma que eu tenha 100% de certeza? E muitos olham o gráfico aqui, falam 100, 90, 80, e depois eu explico, eu falo, olha, gente, o ano tem 365 dias, né? O ano bissexto, 366. Então, eu tenho que considerar ali que eu tenho que ter 367 alunos no mínimo ali, né? Para que eu garanta que um faça aniversário no mesmo dia que outro. E isso vai criando uma certa discussão, vai ficando bem legal, bem interessante, e eu consigo fazer com que a disciplina seja introduzida de maneira legal, né? Com jogos. E estatística e probabilidade não deixa de ser uma disciplina aí que envolve muito a gamificação, né? Então, estou apresentando aqui para vocês um plano do que eu fazia nas aulas presenciais. Depois eu vou mostrar o que eu estou fazendo nas aulas remotas. Mas quando era presencial, eu fiz da disciplina um jogo. Então, tudo que os alunos fazem ou deixam de fazer vale XP. Então, se a pessoa, por exemplo, ela falta, ela perde XP, né? Porque ela é como se é como se fosse um RPG e o usuário ali tivesse tomado um dano, né, por ele ter faltado. Então, ele perde pontos de experiência. Se ele faz tarefas extras, vai na monitoria, entrega a lista, e isso tudo ganha XP. E esses XPs depois, eles são trocados por pontos, né, pontos na prova ou regalias, tá? Então, tudo, a minha disciplina presencial completa, ela é um jogo bem fechado, bem definido ali, e tudo vale XP. Eu sempre que eu dou essas duas provas aqui, quando eu faço, eu sempre procuro separar essa prova 2 em dois momentos. Em um eles constroem um jogo, em outro eles fazem uma atividade mais individual ali. Eu tento explorar ali todas as possibilidades, né? E no dia da prova, antes dessa prova, eles trocam esses pontos. Então, é sempre o dia da aula antes da prova, eu reservo ali o final da aula para que eles troquem por pacotes de pontos, os XPs por pontos ou por prêmios, né? Então, aqui é um dos pacotes, uma das lojas que eu fiz, tá? Quando eu estava no ensino presencial, e também vou falar o que eu estou fazendo no remoto, mas eu fiz aqui, bolei alguns pacotes de pontos, né? Então, se ele fez lista, beleza, 300 pontos de experiência, ele podia consultar os materiais na prova e ganhava um ponto a mais ali naquela prova, né? Se ele quisesse fazer a troca por 400, ele consultava o material e ganhava 1,5 ponto. 500, prova em dupla. Só que, né, para fazer prova em dupla, as duas pessoas, os dois alunos, teriam que ter esses 500 XPs. Eu não posso, por exemplo, salvar alguém que não tem XP nenhum, né? Então, foi bastante interessante também essa abordagem. Os XPs que sobram, né, depois, eles são convertidos em pontos depois no final. E aí eu fazia esse meio ponto na média, né? Esses 150 XPs depois no final do período, ele podia trocar, mas esse era só o que sobrava, né? É só quando ele não conseguia trocar mesmo pelos pacotes, senão podia ser que o aluno deixasse tudo para o final e trocasse tudo em pontos na média, né? Então, mas ainda assim dava para eles jogarem, né? Eles economizarem XPs na primeira prova para usar na segunda. Isso acontecia bastante, né? Deles, a primeira prova acho que é mais fácil, então
eu vou dar uma economizada ali. E assim eles economizavam na primeira e gastavam na segunda. Bom, vamos lá, então, alguns jogos que eu apliquei, eu peguei algumas fotos aqui, né? Nessa segunda prova, no presencial, eu dividi em 2 momentos, e para introduzir o assunto de probabilidades, né? Como a gente já ouviu falar, probabilidades é um assunto que veio dos jogos, né? O Cardano, ele foi próximo ali, no século XVI, ele foi o primeiro cara ali que escreveu um manual de jogos do acaso, e depois Fermat e Pascal começaram a trocar cartas ali, correspondências para falar sobre jogos também, e a probabilidade começou a surgir ali, a partir de jogos, né? E então eu começo a introduzir esses pontos de probabilidades por meio de jogos. Cada grupo cria um jogo e depois eles avaliam o que eles podem incluir de probabilidades para ter vantagem nesses jogos. Então, fora a brincadeira, né, que a gente reserva um dia ali para os grupos trocarem, cada um jogar o jogo do outro, né? Essas fotos aqui eu consegui recuperar porque foram fotos que eu publiquei no Instagram. Então, agora antes do bate-papo, eu estava lá no Instagram fazendo pegando algumas fotos lá que eu tinha publicado para mostrar para vocês aqui, né? Algumas situações em que eles criaram esses jogos. Então, foi bastante divertida essa aula, né? No dia da prova, também peguei algumas fotos aqui. Se vocês perceberem nessa foto à direita, vocês vão ver que na gestão, essa aqui é a gestão empresarial, né? Ó, vocês estão vendo duplas, mas também tem alunos, olha, que estão fazendo aqui a prova sozinhos, né? Então, esses alunos que estão fazendo sozinhos, eles aceitaram numa boa que eles não tinham pontos para trocar suficientes. Então, a classe ficava meio que num mix, né? Alguns fazendo prova em dupla, outros sozinho, dependendo da pontuação que eles atingiram para conseguir aquilo, né? Então, foi bastante interessante também que, num primeiro momento, eu pensei, será que vai dar briga, eles não vão aceitar, porque vão ver, mas todo mundo entendeu porque fazia parte do jogo, estava bem definido, então não tinha o que reclamar, né? E, bom, aí, nas aulas remotas, eu mudei um pouquinho, né? Eu tive que mudar, na verdade, bastante, né? Mudei bastante porque a gente não consegue mais fazer essa troca por pontos de forma que eles consigam regalias na prova, já que consulta eles teriam, né? Eles têm, né? Acesso ao amigo, eles também têm no WhatsApp. Então, o que eu cheguei a fazer aqui nas aulas remotas, né? Eu mudei o sistema de avaliação. Eu transformei aqui as provas em 20% da nota. Então, a avaliação 1 vale 20%, a avaliação 2 vale 20%. Coloquei um peso maior aqui no trabalho, né? O trabalho vale 40% da nota. Tanto esse trabalho como a avaliação 1 são situações problemas. E eu vou mostrar depois também o que eu fiz na avaliação. Não sei até se os coordenadores eles estão aqui. Seria até interessante que tivesse, mas depois eu preciso também conversar, porque por ser uma coisa nova, uma situação problema, né, uma coisa diferente do que eles estão acostumados, então é legal conversar com o coordenador, porque pode haver sei lá, alguma reclamação de que está sendo diferente. Depois eu vou mostrar tudo para vocês, até o ponto de vista dos alunos, que eu fiz uma pesquisa também para apresentar hoje, né? Então, no ensino remoto, as provas elas valem 20% da nota, as tarefas 40%, os trabalhos 40%, né? Lista de exercício também 10% da nota e tarefas em aula 10%. Então, eu fracionei o máximo que eu podia ali para tentar avaliar o aluno da melhor maneira, né? Tentar adicionar o maior número possível de ferramentas ali para a nota, né? Então, lista de exercício, o que eu faço? A gente tem 4 listas durante o semestre todo, e essas listas de exercício, geralmente, quando eu não consigo dar um acompanhamento para eles em sala, em horário de aula, eu tenho um canalzinho lá no YouTube e eu gravo a resolução desses exercícios e coloco o link para eles. Então, eu chamo esses vídeos de material de apoio, né? Então, esse material de apoio eles entram no canal, quando eles não estão conseguindo resolver algum exercício, eles assistem a resolução.
Então, eu tenho ali um tempo adicional na aula para fazer também, eu resolver outros exercícios fora da lista. Alguns eu resolvo até em horário de aula e tento fazer de forma com que eles não fiquem, que eles não tenham que se usar muito tempo fora da aula, porque muitos não fazem isso, né? Então, essas listas de exercícios são adicionais ali e, como eu falei, vale 10% da nota final. Já as tarefas em aula, eu criei alguns formulários no Google Forms e essas tarefas eu não faço conforme o número de acerto. Eu deixo bem claro para a classe antes, eu falo, olha, vocês vão fazer essa tarefa conforme o que vocês sabem, eu não vou dar nota pelo número de acertos e através dessa ferramenta aqui, por meio dessa ferramenta do Google Forms, eu consigo ter aqui uma visão geral do que a classe tem mais dificuldade, qual que é a média, mais ou menos, aqui de pontos. Eu pego exercício de Enem, FUVEST, Unicamp, e alguns até de prova de medicina, né, que eu já tenho cursinho, então pego alguns exercícios ali e coloco para eles. Quando precisa chamar um pouco a atenção, também faço isso, porque de vez em quando, mesmo você falando, alguns alunos, assim, eles entregam um negócio em 10 minutos e acertaram 10 questões. Eu falo, ó, você deve ser um gênio, porque em 10 minutos resolve 10 questões aí de vestibular e acerta as 10, né? Então, tem alguns que não tem o que fazer, né? Eles vão burlar o sistema, mas são poucos, né? São poucos. A gente consegue ver no gráfico que realmente esse pouco acontece, né? E esse Google Forms, ele nos dá ali a informação das questões mais erradas, a porcentagem de acertos por questão. Então, aqui nessas tarefas em aula, eu consigo ter um panorama melhor da classe do que está acontecendo, né? Consequentemente, depois nas aulas seguintes, eu retomo, resolvo esses exercícios com eles. Então, essas seriam as tarefas em aula. Participação nas aulas remotas, fora esse sistema, então, de nota final, tem um adicional, que são os XPs em aula, que são os XPs por participação. E é aí que o negócio fica interessante, né? Porque eu coloquei aqui as duas últimas aulas, né, que foi dia 20 e 21. Se vocês perceberem aqui, assim, não faço ideia de quanto sejam as respostas, né? Deixa eu ver, Odilon, você resolve a lista depois do prazo de entrega? Além de eu colocar o gabarito, eu coloco no YouTube ali, dos exercícios que eu não resolvo, né? Pode ser que um ou outro fique sem resolver, mas é questão de uma lista, assim, de 12 exercícios, talvez um ou dois que eu não resolva, né? Mas a grande parte, a grande maioria, sim. Então, assim, a gente sempre vai fazendo lista, tarefa e o máximo de exercício possível. Alguns eles consultam lá a resolução depois, até eu dou uma olhada na lista, vejo se eles fizeram tudo para dar nota de lista também, e tá tudo anexado ao Teams, né? Ao Teams. E aqui eu coloquei as duas reuniões passadas, em que são reuniões, né? São aulas de 1h40, né? 1h das 19 ali, no caso 19 às 20h40, a gente tem, ó, para vocês terem uma noção, 343 respostas ali por aula. Então, esse método de XPs, eu vou falando, vou dando aula, vou fazendo perguntas, e as pessoas que vão respondendo, eu vou deixando eles discutirem entre eles, vou falando quando está errado, vou dando ali o caminho, e depois, quando eles, né, eles formam, por exemplo, dois grupos, um fica debatendo, automático isso, né? Forma dois grupos, um acha que é uma coisa, outro acha que é outra, e no final eu acabo dando XP para quem tinha razão, ou até para quem participou da discussão. Esse caso aqui, olha, eu dei XP, tá? Vocês podem perceber aqui no final, que eu coloquei o nome de todos os alunos que estavam discutindo e tinha razão. E aí eu coloco os pontos de experiência na frente, né? Esses alunos, eles ganharam 5 XP. Ou seja, isso aqui também dá uma certa motivada nos alunos a querer ali participar, porque a minha conversão é a seguinte: a cada 10 XPs que eles ganham de participação, eu converto depois em 0,1 na média. Então, fora essa nota aqui que eu mostrei para vocês de avaliação com 20%, tarefa com 10%, trabalho com 40%, fora tudo isso, tem esses pontos de participação, que são esses XPs, né? E isso instiga muito a participação deles, assim, o resultado de participação está sendo bastante legal, por causa desses XPs, né?
Claro que tem algumas limitações, eu vou mostrar depois para vocês o que os alunos falaram, e aí eu também estou tentando corrigir, então eu aplico, eu vejo onde está dando, onde está sendo ruim, alguns pontos que estão sendo talvez ruins, né? Uma das queixas, vocês vão ver depois, é que alguns têm internet lenta. Então, às vezes, quando eu pergunto alguma coisa, a pessoa já responde corretamente, para o aluno não copiar. Acontece muito isso, né? Às vezes o aluno copia a resposta do outro. Então eu pergunto, falo, ó, você copiou a resposta ali dele, mas por que é isso, né? Por que você acha? Explica para mim, né? Então, alguns por problema de internet, eles têm esse problema em responder, em participar, não tem microfone. Alguns são mais lentos também ali na lógica, então os que são mais rápidos, eles ganham mais XPs. Tem alguns alunos que ganham mais, outros que quase nem ganham. Então, talvez, assim, eu notei também pelo que os alunos me falaram ali no formulário anônimo, que eu vou mostrar as respostas, tenho que dar uma mudada ali em algumas coisas, né? Como que eu faço o controle desses pontos? Planilha Excel, né? Então, Renan, só um minutinho. pode falar. Ô, Renan, só para você baixar uma listinha de presença para os nossos arquivos aí. Certo. Vou baixar aqui. Joia. Aqui. Inclusive, legal você ter falado de presença aqui. Deixa eu pegar aqui, participantes. Eu acho que só o Ricardo vai conseguir fazer isso, viu? Ricardo, você está aí na área, faça isso para nós, então, por favor. Sem problema, faço agora. Obrigado, Pompeu, porque ele que está com a... Eu sou o dono da sala. É o dono da sala. E é legal você ter falado de presença também, porque eu não cheguei a falar de presença, né? Presença eu faço a chamada, então durante a aula, não tem um momento que eu faço a chamada. Simplesmente eu tô no meio da aula, eu falo, vou fazer a chamada e começo a falar os nomes dos alunos. Se eles estiverem ouvindo e responderem, eu coloco presença. Se eles não responderem, eu coloco falta. Então, por mais que a foto deles esteja ali, muitos também ficam com falta e depois chega a me mandar mensagem, né? Professor, estava na aula, mas o meu microfone deu problema, eu não consegui responder na hora. E beleza, depois eu corrijo, mas isso evita também que o aluno ele não fique na aula, né? E aqui, os controles dos pontos, cada de aula, eu tenho aqui um dia para colocar os XPs. Então, por exemplo, né, no dia 14, eu tenho a chamada e tenho quem ganhou XP, né? Esses daqui são os pontos de experiência. E depois, no final, eu calculo o total de XPs que eles tiveram e vejo quanto isso deu na média final. Então, tá lá no SIGA também, eles conseguem ter acesso a esses XPs, né? Tem a nota da prova, as notas de lista, tarefa, vocês vão ver que tem bastante 10 aqui, porque é naquele esquema, eu não considero por pontuação quem acerta ou quem erra, é mais quem fez ou quem não fez. Então, tá no horário de aula, eu faço a tarefa, quem tiver presente e fez a tarefa, ganhou o ponto de tarefa, quem não estava presente não ganhou. Então, eu controlo tudo por meio do Excel. E depois eu passo isso no SIGA. Essa planilha e essa parte do SIGA é de agora, por isso que vocês estão vendo bastante zero aí, né? Ainda está acontecendo. Como eu falei, meu HD deu problema, perdi todos os registros anteriores, está sendo recuperado. Então, eu estou mostrando coisas atuais mesmo. Nota da avaliação 1. Aqui, no curso de gestão, a gente tem um problema, porque a nota vale 80%, né? E 20% é o PI. Então, eu tenho uma variável também para o PI, com PI ou sem PI, que é dicotômica, e a gente consegue saber quem está fazendo com o PI ou sem PI, aí calcula a média aí, considerando tudo isso, né? Ele tem acesso lá no SIGA também. E eu mando a planilha também em aula quando eles pedem. De vez em quando eles querem ter, pergunta lá quantos XPs eles têm, eu mando, né? Tudo isso eu faço o registro depois da aula, porque eu dou XPs durante a aula, eu marco no chat e depois eu tenho que voltar. Então, é um trabalho que, assim, exige um pouquinho de tempo, né? De vez em quando eu até penso duas vezes, falo, cara, não devia ter feito isso com todas as turmas, porque eu tenho que voltar e ver sempre os XPs, né? E eu fiz com todas, então tá sendo um pouco trabalhoso. A avaliação, né? A avaliação 1, que embora eu tenha colocado que vale 20% da nota, eu fiz uma situação problema. E aí foi que
deu bastante discussão, porque na estatística a gente ensina as ferramentas, né? Então eu falo para eles, olha, eu estou ensinando as ferramentas aqui, é como se vocês tivessem uma maleta aí com martelo, né? Pontos de experiência, Oswaldo. Pontos de experiência. É do RPG, né? O Oswaldo está perguntando o que é XP, os pontos de experiência que eu atribuo para os alunos ali exatamente, por participar, por fazer as tarefas, né? E essa situação problema aqui da avaliação 1, eu falei para eles, olha, vocês têm uma caixa de ferramentas e eu vou ensinando algumas ferramentas estatísticas, vocês vão acumulando aí o martelo, vocês vão acumulando a chave de fenda, e a hora que vocês se depararem com um conjunto de dados, vocês vão ter que ver o que é mais viável aplicar. Então, na avaliação, eles não estavam preparados. Eu também não, assim, não cheguei a preparar o aluno para que, né, ele que fosse dessa forma. Uma semana antes eu falei, olha, a avaliação vai ser diferente, né? Eu estava pensando mesmo. A gente está nesse ensino remoto, tudo que eu estou aplicando, por exemplo, semana que vem, às vezes eu tenho uma ideia hoje e eu faço a semana que vem, dá certo, né? E na avaliação 1 foi dessa forma. Eu pensei uma semana numa situação problema ali, que esses dados aqui são de uma turma de cursinho, então tem o tempo de prova deles, são dados reais, a nota de 0 a 50, os pontos aqui que vão de 0 a 7 em matemática, 0 a 7 em português, a turma a que esse aluno pertence, o sexo. Então, eu falei o seguinte, gente, ó, a avaliação 1 é diferente do que vocês costumam fazer. Até pensei dessa maneira para eles não colarem, porque se você dá uma prova fechada, com perguntas e respostas, eu fiz isso em matemática discreta e não é bom, porque você corrige uma prova, você corrige quase todas. Você percebe que elas estão parecidas, até os gráficos estão no mesmo lugar, então assim, não tem o que fazer, por mais que você fale, o aluno ele vai copiar. E nessa situação problema, eu falei o seguinte para eles, né? Eu falei, olha, análise cada um tem a sua. Não tem como duas pessoas desenvolver um algoritmo para chegar num determinado local, né? Um determinado lugar. Então, análise cada um vai ter a sua. E isso meio que desesperou alguns alunos ali na hora da prova. Alguns foram muito bem, né? Inclusive, eu separei aqui uma das provas para vocês. Aqui, ó, por exemplo, uma das provas, né? A aluna calculou aqui a estatística descritiva, fez os gráficos, box plot, interpretou. Então, eu falei, caramba, a prova tá legal, né? Ela conseguiu lidar com a situação problema, que eu falei, olha, imaginem, vocês estão num curso de gestão, então imaginem que vocês são os gestores ali daquela escola, e vocês têm que tirar a informação desses dados, tá? Aí eles me perguntaram, quais são as perguntas? Eu falei assim, não tem pergunta nessa prova, né? Essa prova analise, explore o conjunto de dados e me dê informações. É o que eu quero saber, informações por meio dos dados, que é esse o objetivo da estatística, né? E alguns alunos se desesperaram. Inclusive, até eu falei, pô, depois eu vou falar ali com os coordenadores, porque eu falei, nossa, vai ter reclamação. Porque uma das provas, por exemplo, foi essa, que foi bem bacana, e também apresentou outra prova para vocês, né? Essa daqui é outra prova, completamente em branco, né? O aluno, ele entregou o arquivo em branco e depois me reclamou no chat, falando que ele nunca tinha feito isso, né? Então, depois eu vou apresentar a pesquisa com os alunos que eu fiz e vocês vão ver os resultados disso, né? Inclusive, eu coloquei tanto os positivos quanto os negativos para vocês terem ali noção dos dois, né? Eu coloquei esse problema que eu discuti com eles ontem na aula. Eu falei, eu vou colocar esse problema, acho que muitos também já conhecem, mas foi um problema também que eu coloquei em aula que deu muita discussão, né? E foi bastante legal, por isso que eu trouxe aqui também, né? Esse cara aqui, que é o Abraham Vold, né? Ele foi um húngaro e ele trabalhava no exército, ele era responsável, ele era um estatístico responsável por cuidar da proteção dos aviões, né? E ele tinha que falar qual parte do avião as pessoas a equipe ali tinha que reforçar, aplicar uma fuselagem extra ali naquele avião, né? Então, o que ele fazia? Todos os aviões que voltavam com furos e marcas de tiro, ele pegava, vamos supor, pegava um avião, marcava ali os pontos com tiro, né, num papel, vamos supor, vegetal, e ia colocando os aviões que chegavam, um vegetal em cima do outro, né, um papel ali em cima do outro,
aqui eu tenho um mapa de todos os tiros desses aviões, né? Que seria o conjunto ali de pontos de tiro. E aí eu perguntei para os alunos, né, eu falei, e aí, o que vocês acham? Que parte do avião vocês acham que seria melhor o VOLD ali, ele reforçar ali com fuzilagem extra? E aí começou uma discussão e eu deixei. E eles foram indo. Ah, eu acho que é a asa direita, eu acho que ali é onde tomou mais tiro, eu tô vendo ali vários pontinhos, né? Então aqui tomou mais tiro, tem que reforçar, né? E depois disso, eu apresentei para eles a resposta do Wald, né? Que é esse cara aqui, que é o húngaro, e ele chegou numa conclusão totalmente diferente. Inclusive, esse problema é bem conhecido. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, né, falar dele. O Wald chegou à conclusão que deveria reforçar tanto a cabine aqui, olha, né, a frente, as turbinas, nessa parte aqui do avião, e essa daqui, que não tinha tomado tiro nenhum. E a conclusão dele foi, né? Tem outras áreas aqui que tem poucos tiros também, né? Que também precisariam ser reforçadas, mas a conclusão do Wald foi: a gente tem que reforçar essas áreas porque provavelmente os aviões que foram baleados aí nessas áreas, eles não voltaram. Então, a gente tem que reforçar exatamente essas áreas por esse motivo. E foi totalmente contra a intuição dos alunos, porque ninguém falou nessas áreas que o avião estava em branco, né? Foi contra. E aí eu coloquei para eles, falei, ó, estatística é isso. Geralmente você tem um conjunto de dados e você tem que tirar a informação deles, só que você tem que prestar bastante atenção para ver se você está tirando a informação certa. Então, eu levo bastante problemas, assim, situações, para que a gente discuta e dê essa interação em aula e eu possa atribuir os pontos de experiência para eles nas aulas, né? Bom, e aí, o que os alunos acham do método, né? E para saber o que esses alunos acham do método, eu peguei aqui as classes que eu estou trabalhando estatística, né? No caso, segurança da informação, eu coloquei aqui, eu esqueci, ó, não faz parte, eu não apliquei esse questionário para segurança, eu apliquei esse questionário para esses 5 cursos aqui, ó, que foram alimentos e biocombustível, que foi a FATEC Piracicaba, eles responderam ontem para mim. Então, são dados assim bem frescos, né? E logística, gestão e gestão de negócio da FATEC Sumaré responderam a semana passada. Então, essas 5 turmas, elas participaram dessa pesquisa. Foi um formulário anônimo que eu coloquei no Google Forms, eu mandei o link para eles e ali esses alunos eles responderam. E até para induzir a resposta, eu fiz isso em aula. Eu falei, ó, galera, respondam e voltem que eu vou fazer a chamada, né? Então, eles responderam esse formulário e eu tive 105 respondentes, né? 105 alunos que responderam esse formulário, atingindo ali no curso de gestão, logística, curso de alimentos, mais do que 90% dos alunos presentes ali, dos alunos matriculados, né? Então, foi uma porcentagem bastante boa. E esses resultados, eles traduzem realmente ali o que esses alunos acham, né? Análise em Excel e algumas perguntas eu tentei comparar a metodologia da gamificação com a metodologia tradicional, ou seja, sem essa gamificação, essa atribuição de pontos, né, para eles como motivação ali. E por último, no questionário, eu coloquei um deixe sua sugestão ou comentário. Né? Muito obrigado por contribuir. Então, tinha 10 perguntas, eu vou mostrar os resultados aqui para vocês do que aconteceu, né? Então, aqui tem alguns os cursos, né? O gráfico, vocês podem perceber que quase 30% aqui são do curso de Logística e Gestão Empresarial da FATEC Americana. Aí a gente tem alimentos aqui com quase 16%, né? Alguns, ó, produção têxtil não respondeu, né? Eu coloquei aqui só para gestão de negócio e inovação respondeu, tá aqui. Esse vermelho, biocombustível. E rosa, segurança da informação, apesar de não ter respondido, teve gente que respondeu ruim, né? Coisas ruins, e resolveram marcar outro curso para se proteger ali, né? Mas eu aceitei todas as respostas, que o meu objetivo realmente era ver o que estava acontecendo, seja coisa boa ou ruim. E eu apliquei esse formulário depois de ter dado aquela prova. Então, assim, sinceramente, eu estava com muito medo do que estava por vir, porque eu sabia que muita gente tinha ficado bastante furioso ali com aquela diferente, né? Deles terem que analisar um conjunto de dados sem pergunta nenhuma.
Então, os resultados, né? Aí eu pude comparar aqui a motivação desses alunos, eu coloquei aqui uma escala Likert, né, de 1 a 5, sendo pouco motivado e muito motivado 5, né? Então, na gamificação, são os gráficos em azul. Então, a gente observa aqui nos gráficos em azul, ó, que o comportamento desse gráfico, ó, ele é meio que, né, parece uma exponencial ali, né? Já o gráfico da metodologia tradicional, ele nos lembra um pouco a curva normal. Ou seja, o 3 aqui seria aquela posição neutra do aluno, né? Se eu tenho pouco motivado e muito motivado, ali no meio seria tanto faz para ele, né? Então, foi bacana esse resultado que a gente consegue ver nesse gráfico que realmente motiva os alunos esse método de gamificação, né? A maior parte deles aqui, claro que 3% aqui colocaram 1, né? É bem legal, né? 3% colocaram 1. Provavelmente foram aqueles alunos que entregaram a avaliação em branco, que eles ficaram muito, muito, muito revoltados. Recebi mensagens assim, né? Vocês vão ver depois que teve alguns comentários ali que eu vou mostrar para vocês. Então, motivação ficou bastante interessante, foi bastante legal observar esse padrão, ainda mais depois daquela prova que eu apliquei, né? Que inclusive na turma de gestão a nota máxima foi 7,5. Então, na de logística foi um pouco maior. Mas eles estavam assim, eu pensei que o resultado não ia ser tão bom, não. Participação, também perguntei sobre a motivação e sobre a participação, né? Na participação, a gente observa aqui o meio, né, o neutro, exatamente, Dora. O neutro, né? A gente tem uma igualdade aqui do tanto faz, né? Mas a participação, vocês podem observar nessas caudas aqui, né? Ó, nesses dois conjuntos que a gente consegue pegar alunos que possuem pouca participação aqui nos métodos tradicionais e levar esses poucos aqui para o método da gamificação, que eles são mais participativos, né? Então, aqui vocês podem observar nesse gráfico que há uma certa migração dos alunos que participam pouco para que participem mais, né? Nessa parte de você perguntar e o aluno responder por que quer ganhar XP, né? Obrigado, Dora. E aí, aprendizagem, também perguntei, né? Se quiser perguntar, Dora, pode abrir o microfone, viu? E na aprendizagem eu também perguntei, o que vocês acham da aprendizagem, da gamificação e do tradicional, né? Bom, na tradicional, ó, vocês vão observar também novamente a curva normal aqui, né? Ó, vocês observam que é uma curva normal em que 50% está no tanto faz. Ou seja, é bem legal a gente perceber essa curva normal, porque é uma curva que reflete o comodismo, né? Tá cômodo, então tanto faz, né? E aqui a aprendizagem para eles aqui no tradicional tá cômodo. Já aqui na gamificação, que é o gráfico em azul, a gente observa já, ó, um negócio um pouco mais diferente, né? Uma concentração maior ali de alunos que acham que aprenderam mais usando esse método da gamificação. Haja vista aqui, né, que a gente tem 32% e 7% na tradicional, né? Legal, eu também achei que foi bastante legal esse resultado, né? Eu sinceramente, não estava esperando, mais pelas provas que eu dei ali, que eu falei, nossa, eu acho que eu prejudiquei a pesquisa, né? Mas no final eu acho que eu conversei com eles e eu também contei, né? Que quando você vai estudar para fora, você percebe que a mentalidade da população, né, dos estudantes do Brasil, é totalmente diferente. Quando eu fui estudar, eu cheguei num congresso e apresentei o meu trabalho lá em Madison, e eu estava preocupado com o certificado que eu ia ganhar daquele trabalho. E quando eu perguntei para o meu orientador lá fora, onde estava o certificado do congresso, ele falou assim, certificado, mas por que você quer isso, né? E eu falei, colocar no meu currículo, né? É esse pensamento que a gente tem aqui, né? É claro que se fosse hoje eu ia falar outra coisa, eu ia falar assim, para ajudar na minha evolução funcional, né? Mas lá eu falei, bom, colocar no meu currículo. E ele falou, não, aqui nos Estados Unidos as pessoas não se preocupam se você tem um certificado desse congresso, desse curso. As pessoas se preocupam
com o que você sabe ou o que você não sabe. Você vai chegar numa empresa, ele vai testar se você sabe ou se não sabe, né? Então, aí eu percebi também que eu falo isso para os alunos, né? Eu falo, olha, a gente tem que pensar diferente, né? É óbvio que é muito difícil fazer aluno pensar diferente, mas é uma coisa que, né, tem que ser trabalhada e talvez a maior dificuldade seja mudar a cabeça dos alunos, né? De pegar o diploma, de pensar no diploma, não do crescimento pessoal, profissional que ele vai estar tendo aí ao longo do curso, né? Então, eu compartilho essas experiências com eles também. E o gráfico da aprendizagem foi bastante interessante, né? Aí eu lembro para vocês de ter falado dos vídeos de apoio, né? Que eu faço das listas. Então, quando eu dou lista, eu coloco uns vídeos de apoio no YouTube, eles podem consultar. E aí eu perguntei, qual que é a utilidade desses vídeos de apoio, né? E aí a gente observa também que são muito úteis, né? Do pouco útil para o muito útil, novamente escala Likert aí, né? E a gente observa que esses vídeos são muito úteis para eles. E eu percebo isso mesmo pelo número de visualizações do vídeo. Você vê que dá uma certa, né, explosão ali do número de visualizações. Quando eu peço uma lista, eles fazem, eles vão no vídeo, eles assistem, né? Ensino de idiomas. Oswaldo, ensino de idiomas, eu talvez na matemática eu faço algumas perguntas e eu vou dando XPs para participação. Então, às vezes, quando o aluno erra, eu dou XP para ele também. Eu falo, você está participando, você está respondendo, eu vou dar XP aqui para vocês, né? Então, eu atribuo XPs pela participação do aluno, não só se ele acerta ou se ele erra, né? E talvez em idiomas poderia ser assim, né? Não, sei lá, a gente pode pensar nisso depois, mas eu acho que dá para ir testando algumas coisas, né? A Dani, como podemos acessar as gravações mais tarde? Aí, Ricardo, tá certo. Beleza. Então, esses vídeos de apoio, eles são úteis para os alunos, né? E aqui está aqui o canal que eu falei para vocês, que eu criei para colocar esses vídeos. Inclusive, tem um outro colega que compartilha o mesmo canal, então ele coloca vídeos também. Ele tem lá uma experiência profissional dele no ensino médio, cursinho, e ele também usa o canal, então a gente faz essa troca e agrega bastante aí com conteúdo, né? Bom, eu também chego a gravar as aulas, porque eu não sei se eu acostumei mal, né, o pessoal lá, mas muita gente, às vezes, eles não conseguem assistir a aula e querem a gravação depois. Então, eu gravo a aula e coloco lá no YouTube como link não público, né? Eu faço uma playlist para eles e essa playlist, eles conseguem consultar as aulas depois. Então, se ele perdeu uma aula, ele vai lá e ele volta. E nem assim os caras, assim, com aquela avaliação aberta, eles conseguiram assistir os vídeos, porque tem vídeo que eu ensinava a analisar ali, fazer histograma, fazer boxplot, fazer tudo. Eles podiam ter, nesse meio tempo, né, de prova, ter recorrido a vídeos. Alguns se desesperaram e simplesmente, como eu disse, entregaram em branco lá, né? Mas, como eu disse, é uma metodologia que é nova, então tem esses desafios, né? Eu como professor, quando isso acontece, eu fico muito chateado, né? O aluno entrega em branco, critica o método, porque acontece. Eu recebo crítica também do método, embora eu tenha esses resultados, né? Eu acho que eu gravei, viu, Dani? Eu acho que sim. Então, críticas acontecem, né? Embora a gente fique um pouco chateado, eu continuo fazendo porque eu sei que a maioria tá gostando. Então, eu continuo, né? Mas, claro que recebo aí algumas críticas por isso. E aqui uma pergunta também do questionário lá foi: comparada à metodologia tradicional de ensino, quão eficiente você acredita ser a gamificação? Desculpa, professores. Comparada à, né, metodologia tradicional de ensino, quão eficiente você acredita ser a gamificação e a resolução de problemas na construção do conhecimento, né? E aqui a gente observa que grande parte também, né, essa soma de porcentagens aqui, eles acreditam que a gamificação ela é mais eficiente do que a tradicional. Então, por que talvez continuar com a tradicional, né? Essa que vem aí por longo período sendo a nossa metodologia base, né?
agora vem a parte do que eles falam, né? Que vocês vão ver que não é só coisa boa. Eu separei aqui em alguns slides o que os alunos dizem, né? E lá naquele campo da pergunta do formulário, totalmente anônimo, eu não sei quem fala isso, eles falaram coisas boas também. Então, alguns, né? Motiva os alunos a participarem das aulas. Na tentativa de ganhar os pontos, você tenta mostrar como foi resolvido. E se tiver errado, o professor pode te corrigir. E dessa forma, você aprende mais do que se ficasse com medo de errar e não responder. A aula torna-se uma brincadeira interessante, competição saudável gerada entre os alunos. Geralmente eu deixo eles discutirem, né? E aí eu vou vendo onde tem erro, eu vou falando, ó, veja isso aí, será que você não errou aqui, ó? E aí eles vão mudando de opinião e quando eles mudam eu também dou XP, né? Pela mudança ali, por eles entenderem. Então o XP é meio um incentivo ali, né? É uma bonificação. E aqui, ó, outro slide aqui, conseguir ficar muito mais motivado na matéria, a gamificação instiga a participação, tenho mais liberdade e abertura para questionar, isso é importante, porque ainda assim com a gamificação muitos ficam retraídos, muitos também, vocês viram ali no gráfico de participação, que alguns eles não participam mesmo com essa metodologia, né? E talvez pelas dificuldades ali do ensino remoto, de aparelhagem, de estar em casa, né? Talvez isso mude para o presencial, mas eu já acho que esses resultados são interessantes já de ser mostrados, principalmente por esse momento ser um momento que a gente nunca viveu, né? Está vivendo agora. Então, a competição saudável gerada entre os alunos instiga mais o aluno a aprender sobre o assunto, né? E agora eu também não deixo também, é claro que isso aqui não são só flores, né? E eu trouxe também os pontos negativos. E é por meio desses pontos negativos que eu tento dar uma melhorada ali nas coisas, né? Então, alguns questionamentos e alguns comentários negativos. Às vezes, o aluno não participa das aulas para tentar ganhar o XP devido à internet e aos aparelhos que o mesmo utiliza para assistir às aulas. Esse é um ponto que eu entendo completamente e que é difícil a gente, né, poder resolver assim, né? Talvez uma aula presencial isso se resolva. Então, e eu paro aqui porque eu acho que os pontos negativos são mais importantes do que os positivos, né? Porque a busca nossa está em melhorar o que não foi legal, né? Então, outro ponto, algo que dê chance para todos responderem. Tem vez que o aluno responde a resposta certa e eu falo, ó, respondeu certinho, e os outros já não respondem mais, porque o cara respondeu certo, então meio que desmotiva, né? E então, se não apenas os mais inteligentes e participativos respondem, o que talvez desmotive aquele que nunca tem pontuação. Isso é verdade. Então, de um tempo para cá, eu dei uma mudada. Eu estou dando XP até para quem participa. Quem discute, eu coloco XP para ele, ponto de experiência ali no caso, né? Estamos muito acostumados com a metodologia tradicional e quando aparece um novo método, ficamos nervosos e assustados. Realmente, muita gente ficou assustada, principalmente com aquela avaliação que não tinha pergunta, né? Pensar nas pessoas que raciocinam um pouco mais lento e tenham internet mais lenta. Também é aquele negócio do XP, né? E quem tem dificuldade em responder, acha que vai copiar o do amigo, né? Então, isso aqui também pode ser modificado, né? E aqui uma sobre a prova, que eu falei, não, vou colocar porque foi a pior, né? A prova aplicada foi uma das avaliações mais ridículas que eu já fiz, sendo que nós nunca tínhamos feito uma atividade tão complexa, né? Essa provavelmente foi uma das pessoas que entregou ali a avaliação em branco, né? Para quem chegou depois, eu dei uma avaliação que é um conjunto de dados, eu falei, analisem, tirem o máximo de informações que vocês puderem desses dados, né? Falei da situação problema, que era uma escola e tudo mais, e que eles tinham que tirar as informações daqueles dados, que a prova não tinha pergunta. E a partir daí, os alunos que não estavam preparados para isso se desesperaram, né? Então, esse negativo da prova, fiquei talvez pensando em estruturar talvez melhor ali para as próximas, né? Criar talvez um vídeo explicando a situação problema, explicando talvez o que o aluno pode fazer, né? Talvez dar uma norteada melhor ali para eles não ficarem tão nervosos ali, assustados, né? E exatamente, o professor resiste a mudanças e alunos também. E é complicado, né?
assim, alguns, como esse comentário, esse da prova me deixou chateado no dia, que eu falei, caramba, né? Pessoa entrega, questiona, fala que foi ridículo o negócio, e aí eu penso em novas maneiras depois da próxima. Bom, vou preparar um vídeo, talvez, explicar melhor o que talvez a pessoa pode fazer, mas ela tem as ferramentas e ela tem que saber usar. E eu falo para eles, olha, estatística é isso, né? Ninguém vai chegar no mercado de trabalho para vocês e falar para vocês, construa um box plot, construa um histograma. Ninguém vai falar isso, né? Vocês vão estar no mercado de trabalho e a pessoa vai te dar um conjunto de dados, você vai coletar os dados e você vai querer informações sobre aquilo, né? Então, dessa conversa com eles depois, talvez eu até tenha conseguido mudar um pouco, não sei, né? Mas a mentalidade ali talvez seja o maior desafio. Né? Então, aqui eu deixei uma foto aí de uma escola antiga, né? E deixei esse kit eu tinha. Quando eu estava no ensino fundamental, maternal, eu tinha esse kitzinho amarelo. E aí eu deixei essa foto do ensino há longo tempo, né? O nosso kit de material. E esse ensino que é hoje, que continua, né, na mesma posição de carteira, a mesma estrutura de carteira, e agora o kit do aluno, né, que é um iPad. Eu chego a dar aula para alunos que eles usam o iPad com a caneta, eles não têm mais caderno, né? Então, nesse curso que eu faço para alunos que querem prestar medicina, geralmente eles são socioeconomicamente mais favorecidos, né, vamos dizer. E alguns eles assistem aula ali com caneta e iPad. O caderno deles é o iPad. Então é uma coisa completamente diferente da realidade dos nossos alunos, obviamente, né? Mas que a gente consegue ver que evoluiu muito em um sentido e o outro continua ali na mesma, né? No mesmo modelo. Wagner, foram poucos os que apresentaram a postura de insatisfação. Foram poucos. Mas mesmo assim eles foram bem resistentes, né? Eles questionaram por que se dá uma prova sem pergunta, né? Onde já se viu isso? Sem pergunta. E eles estavam preparados para outra coisa, essa é a verdade, né? Mas você vê que é um trabalho meio. Você perde bastante tempo nisso, né? Então, até o pouco já mexe um pouco com você também, né? Então, eu deixei essas duas imagens aqui. Inclusive, tem uma outra escola aqui, depois, num futuro bate-papo, eu também podia até compartilhar, mas uma escola que eu visitei em Vila das Aves, que foi criada pelo Pacheco, que chama Escola da Ponte. E essa escola, desde o fundamental, ela já educa os alunos de maneira diferenciada, em grupos, não tem essa disposição, é totalmente diferente ali a metodologia e o sistema de ensino, né? Então, algumas referências que eu usei e fico aí aberto a perguntas, a comentários, a sugestões e a tudo mais. Renan. Tranquilo. Obrigado, Daniela. Obrigado, Kleber. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos aí que participaram, né? Que perderam um pouco da tarde aí. E eu acho legal também esse compartilhar a experiência, porque nosso grupo ali, ele é bastante legal, né? A comissão de ensino ali tem bastante gente que estuda também metodologia ativa, dá para trocar bastante ideia. Então, eu converso bastante também com o Kleber, Pompeu, com o Carlos, Renato, e todo mundo ali que faz parte também e que aplica isso, né? Então, olha lá, o Francisco também foi, Escola da Ponte é muito inspiradora, estagiei lá, legal, um bate-papo interessante também, para falar da Escola da Ponte. Bacana, conhecer a Escola da Ponte, inclusive tem um relato, né, que em 2011 eu tinha um blog, e eu fazia esses relatos. Depois eu posso até compartilhar o link da visita, que eu escrevia tudo. Então eu visitava algumas escolas, e Escola da Ponte, Escola Americana, e relatava isso, como foi a visita, e tem esses registros, né? Valeu, sócio, valeu, Dilon, muito obrigado pela presença aí, valeu, Daniela, obrigado, Rogério, Osvaldo, e todo mundo aí, gente. Se não tiver mais pergunta, agradeço aí, tá? O Renato,
tem um site, ali eu estou falando para a turma também, né? Já que você falou bastante sobre gamificação, um site que eu vou colocar aqui o link na chat. Eu andei dando uma olhada, não entrei muito a fundo. Parece interessante. Por outro lado, achei meio complicado, mas ele é um RPG para a sala de aula. É nesse site aí, ó, Gamecraft. E se você permitir, eu abro só uma primeira página aqui, só para você ter uma ideia de como é que ele funciona. Não sei se você chegou a ver esse daqui, quer ver? Ricardo, pode compartilhar aí, né? Olha só. Aqui, por exemplo, tem os alunos cadastrados, né? Olha. E aí você pode montar o seu personagem. O aluno monta. E o professor libera. Então, por exemplo, coloquei aqui. Ele libera as características que cada um pode ter. Então, conforme o aluno vai ganhando pontuação, essas XP aqui, tá vendo? HP, são coisas, né? Pontuação especial, vai aumentando. Então, o aluno pega e escolhe, eu vou fazer tal coisa. E aí ele vai ganhando poderes, e aí vai jogando. É jogador em equipe, tá vendo? Uma equipe montada, assim, por exemplo, e a turma em termos gerais. Eu achei curioso, Legal. porque dá uma concretude maior. Você olha e vê o teu personagem lá, né? Essa aqui é a página do professor. Os alunos mexem só na página deles aí. Por outro lado, eu achei um pouquinho complicado algumas coisas, mas tem muita coisa, sabe, cara? E aí você fala, nossa, tudo bem, o cara tem um monte de poderes aqui, mas eu não sei nem aonde é que entra os poderes aqui para o cara funcionar direito. Mas achei interessante. Achei legal essa parte de gamificação, talvez facilita o trabalho aí de computação de pontos, porque aí você vai jogando aqui e o aluno é que usa da forma que ele quiser automaticamente, né? Você já só recupera o exercício aí. Curioso, né? Legal mesmo. Depois vou dar uma explorada aí também. Bacana. Oi, meus amigos, boa tarde. Boa tarde. Ô, Mal. Quem tá falando? Acho que é o Mal. É o Maurício, eu estava aqui. Quem é da FATEC Sumaré? É o Maurício. É o super vice-diretor executivo. Muito bem, Maurício. Que saudade de você. Eu também, de vocês. Menos é o cara que quase começa com Maricê e termina com Pau Dulce. Grande Maurício, como vai? Ô, meu querido, tudo bem, Vicentinho? Caminhando. Então tá bom. Ô, Renan, Oi. Parabéns aí, cara. Valeu, Mal. Tamo junto aí, obrigado. Minha parte você manda em dinheiro que eu não conto pra ninguém. Tá certo, pode deixar. Então, Renan, oi. Você consegue já captar alguma diferença dos alunos oriundos de vestibulares mais disputados ou de noturnos contra diurnos? Eu só atuo nos cursos diurno de logística, onde a faixa etária é maior e os alunos normalmente trabalham. E eu tenho mais dificuldades em implementar qualquer outra coisa. Já dá para sentir alguma coisa ou ainda é muito cedo? Olha, eu sinto bastante diferença, por exemplo, entre um curso bastante ali de logística e gestão para um curso, por exemplo, de têxtil, de segurança. Você sente isso quando você dá uma avaliaçãozinha, você vê o que o aluno tá, até pelas discussões ali, né? Você vê que eles têm mais dificuldade. E aí, essa dificuldade muitas vezes é em base que eles nem viram. Por exemplo, para a segurança da informação, que é de sábado, eu cheguei a passar eu fiz uma prova, que eu falei para vocês ali, uma prova fechada, com perguntas mesmo, e mesmo sendo fechadas, dá para observar que alguns não têm base nenhuma para resolver uma equação de fundamental para médio ali, né? Então, dá para perceber que os cursos mais concorridos têm essa diferença mesmo de aluno, né? Então, eu consigo perceber, sim, dá para perceber a diferença, bastante. Quer falar alguma coisa, Carlos? Bom, pessoal, se não houver mais perguntas, a gente agradeceria a participação de todos, foi muito legal, né? Os colegas de fora aí também, mais o Maurício e tal, mais o pessoal aí da FATEC americana mesmo. Bom, a gente gostaria de promover outros bate-papos desses, né? Não temos ainda nenhum programado no momento, mas em breve vamos fazer isso.
Não esqueçam do encontro de metodologias ativas, sem ser esse sábado agora, no próximo, né, dia 7 de novembro. A palestra principal do evento é do professor da Unicamp, ex-orientador do Renato Soffner, né, no doutorado lá. Então, a gente vai ter uma palestra de alto nível e depois vamos ter 15 apresentações de relatos em 4 mesas diferentes. Então, a gente gostaria que todo mundo tivesse participando também. Quem não fez a inscrição ainda, né, procure fazer e procure participar do evento conosco, então, no dia 7 de novembro. Legal? Sim. Deixo os parabéns ao Renan, os nossos agradecimentos aí, né? No meio da confusão toda aí, tanta coisa para fazer, conseguiu fazer, né? Achar esse tempo aí para preparar toda essa exposição com dados, fotos, né? Bem bacana aí. Então, muito legal, viu, Renan? Deixo meus parabéns aí, Obrigado. da minha parte também, a você, além de todos os outros aí que já recebeu. Ok, pessoal? Viu, Renan? Oi. Aquela mensagem que você achou que é negativa, daquele aluno, falou do ridículo, você achou negativo? Eu achei pela forma que ela colocou ali, né? É que assim, aquela ali foi do formulário, mas muitos que eu digo, alguns, né? Uns 2 ou 3 ali me contrataram por chat privado mesmo para falar que não tinha gostado da prova. Que realmente foi mais ou menos aquele ponto de vista, né? De que tinha sido um negócio meio fora do normal para eles. Então fora do normal, até um elogio no caso. Até porque depois ela falou que foi muito complexo. Foi um elogio para você. Pense nisso. Tem que pensar nisso, né? Porque de vez em quando dá vontade de falar assim, tá bom, vocês não gostam, não vou fazer mais nada, né? Dá vontade de fazer isso. Não pode. Precisa ter fé. Vamos embora. O trabalho está muito bom. Parabéns. Valeu, Vicentini. Obrigado, A mudança vem assim mesmo, né, pessoal? Com certeza. Ela É. causa aí um estranhamento e tal, né? Mas a gente viu aí que você teve muito mais respostas positivas, né? E que acho que dão a direção aí que deve continuar pelos caminhos aí que você está traçando, né? É isso aí. O Renan, é fácil acessar depois a gravação aqui da fala hoje? Eu vou fazer o que eu faço com eles, né? Eu vou pegar isso aqui, fazer o download e eu mando o link depois no WhatsApp. Ah, legal, bacana. Bacana, muito bom. Eu vou querer ver de novo. Tá certo. Obrigado, Dani. Fala, Marcinha. Ei, Renan, eu queria te parabenizar, viu? Endossar aí o seu sócio Vicentini, né? Não é fácil, não. Tem hora, eu até mandei depois para você dar uma olhada no seu zap, porque como eu sou bicão, eu não consigo escrever aqui no chat para você. Mas eu imagino que tem hora que dá vontade de desistir, você tá lá e persiste. Então, queria tirar meu chapéu aí. E mais uma vez agradecer, você ter encaminhado o link, tá podendo participar e foi extremamente enriquecedor, viu? Obrigado da oportunidade. Obrigado e agradecer aos colegas aí da FATEC Americana também por ter permitido aí o acesso, viu? Obrigado mesmo. São sempre muito bem-vindas, viu? Fiquem à vontade. Nossa, é um prazer para nós. Eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo, gente. Obrigado, Márcia. O Balan está com a mão levantada aqui, Balan? Foi uma bobeada, desculpa, eu vi agora aqui. Tranquilo. Obrigado, então, gente. Valeu, pessoal.